Então vamos dar continuidade ao tópico de integração numérica, no estudo do erro da integração numérica. Ele tem dois resultados, são dois teoremas que fornecem a estimativa do erro. O primeiro teorema do erro é o que fornece a estimativa do erro para o número ímpar de subdivisões. Então, se os pontos XJ distribuídos uniformemente no intervalo AB e um número ímpar divide o intervalo AB e um número ímpar de subintervalos, e a função f, que é a função do integrando, tem derivada de ordem n mais 1 contínua no intervalo AB, então a expressão do erro para as fórmulas de Newton-Cotes do tipo fechado com n ímpar é dada por essa expressão aqui. O erro da estimativa da integral vai ser igual a h elevado a n mais 2, onde h é o espaçamento entre os pontos, vezes a derivada de ordem n mais 1 da função f para um dado xi, onde esse xi pertence ao intervalo AB. Tudo isso dividido por n mais 1 fatorial, vezes essa integral aqui, de 0 até n, desse polinômio em função de u, du. E o segundo teorema, para a estimativa do erro, é para um número par de subdivisões do intervalo AB, que diz que, se os pontos XJ são uniformemente distribuídos, onde H é o espaçamento entre eles, se eles dividem o intervalo AB em um número par de subintervalos igualmente espaçados, e a função f tem derivada de ordem n mais 2 contínua no intervalo AB, então a expressão do erro para as fórmulas de Newton-Cotes do tipo fechada com n par é dada por essa expressão. Que o erro da estimativa da integral de f vai ser igual a h elevado a n mais 3, vezes a derivada de ordem n mais 2 da função f para um dado xi, onde esse xi pertence ao intervalo AB, dividido por n mais 2 fatorial, vezes a integral desse polinômio que está em função de u. Então, dependendo do método, para o número par ou ímpar de subdivisões, por exemplo, para a regra dos trapézios, que a gente precisa de 2 pontos, a gente tem um número ímpar de subdivisões, então a gente vai usar o teorema anterior para estimar o erro desse método. Já para 1/3 de Simpson, a gente precisa ter 2 subdivisões para aplicar o método. Então, a gente já vai utilizar esse teorema aqui. E basta substituir informações. A f é conhecida, o h também é conhecido, que é o número de subdivisões do intervalo, e basta fazer essa conta. Na verdade, esse xi é um parâmetro que a gente sabe que existe, mas na prática não sabe determinar. Só que, se a gente calcular um máximo desse valor, a gente consegue saber o erro máximo que a gente pode cometer ao resolver essa integral. A gente vai ver isso já já. Bem, então vamos analisar o erro da regra dos trapézios. Então, na regra dos trapézios, temos que aplicar o primeiro teorema, porque o grau do polinômio é igual a 1. Então, o número de subdivisões necessárias para aplicar o método é ímpar. Então, substituindo no teorema 1 n igual a 1, a gente vai obter essa seguinte expressão para o erro da regra dos trapézios, que vai ser h ao cubo vezes
a derivada segunda da f para um dado xi dividido por 2 vezes a integral de 0 até 1 desse polinômio de u vezes u menos 1, du. Resolvendo essa integral, a gente obtém a seguinte expressão para o erro. Que o erro da regra dos trapézios vai ser igual a menos h ao cubo vezes a derivada segunda da f para um dado xi dividido por 12, onde xi pertence ao intervalo de integração. Bem, no caso de considerarmos a regra dos trapézios repetidas, a gente tem que somar o erro para cada subintervalo que aplicamos essa técnica. Então, supondo aqui que a gente tem n subdivisões, então vamos somar esse erro n vezes para cada subintervalo. Considerando que o espaçamento é o mesmo, a única coisa que vai mudar entre essas expressões vai ser os x's. Cada um desses x's tem que pertencer cada um desses xi tem que pertencer ao intervalo de xi a xi mais 1. Então, somando todas essas parcelas do erro, obtemos a seguinte expressão para a estimativa do erro da regra dos trapézios repetidas. Esse termo aqui, desse somatório, pelo teorema do valor intermediário, a gente sabe que existe um xi tal que a segunda derivada da f para um dado xi é igual ao somatório de k igual a 1 até n da segunda derivada da f para esses x's k's dentro dos subintervalos. Tudo isso dividido por n, onde esse n é o número de subdivisões do intervalo de integração. Então, assim, esse somatório ele pode ser reescrito como n vezes a derivada da segunda da f para um dado xi, só que esse xi agora pertence ao intervalo inteiro, de x0 até xn. Substituindo então na expressão do erro, a gente fica que o erro da regra dos trapézios repetidas é igual a menos n vezes h ao cubo vezes a derivada segunda da f para um dado xi dividido por 12. Mas quem que é n? N é b menos a dividido por h. Substituindo na expressão do erro, a gente fica que o erro da regra dos trapézios repetidas é menos b menos a vezes h ao quadrado vezes a derivada segunda da f para um dado xi dividido por 12. Dúvidas até aqui? Esse H só é assim porque o intervalo é igualmente espaçado, né? Isso. Aqui nessa análise do erro, a gente está considerando isso, os pontos uniformemente distribuídos. Em todas as expressões aqui do teorema do erro, em qualquer uma delas, os pontos são distribuídos uniformemente no intervalo. Então, o H é o espaçamento entre eles, nos dois teoremas.
certo? E aqui é o H. Bem, e como, por hipótese, essa segunda derivada é uma função contínua, então, como a gente sabe que esse psi existe, mas a gente não consegue determinar na prática, a gente consegue calcular um limitante superior para o erro da integração numérica, que a gente define esse limitante como sendo a norma do erro dessa expressão aqui anterior, só que para esse valor, para essa estimativa da segunda derivada aqui da função f para um dado psi, a gente calcula o máximo que esse valor pode assumir dentro do intervalo de integração. Então, com isso, a gente consegue saber o erro máximo que a gente está cometendo ao estimar o valor da integral por essa técnica, para esse dado espaçamento entre os pontos, por um certo número de subdivisões. Dúvidas, pessoal? Acho que um exemplo depois dá uma clareada boa. Vai dar uma A teoria tá clareada. bonitinha. A teoria tá bonitinha. Não, beleza. Só observem o seguinte, essa expressão do erro aqui. Observem o expoente do H, é 2. Todo o resto aqui, nessa expressão do erro, a gente tem b menos a, que é o intervalo de integração, que é um valor fixo. Esse valor também da segunda derivada da f para um dado psi. E se a gente aumentar o número de subdivisões, a gente vai diminuir o tamanho do H, e quanto menor for o H, menor vai ser o erro. Certo? Só que esse H ele decai com ordem 2, porque ele está elevado ao quadrado. Então, se eu diminuir ele, o quadrado dele vai ser menor do que o quadrado do H anterior. Então, esse erro decai mais rápido ainda por causa disso. Então, por isso que esse método é um método considerado de ordem 2, por causa do expoente do H. E é o que a gente verificou naquele exercício da aula de ontem. Daquela tabela lá das aproximações da integral, aumentando o número de subdivisões, deu aquela ordem lá, naquela conta, a ordem igual a log do erro num H sobre 2 dividido pelo erro com espaçamento H, tudo isso dividido por log de 2. Por isso que aquele valor foi aproximadamente 2 para o método da regra dos trapézios repetidas. Agora vocês entenderam por que aquele valor deu 2. Conseguiram perceber? Ficou mais claro? Sim, ficou. Dúvidas, pessoal? Bem, então, em resumo, essa é a expressão do erro para a regra dos trapézios repetidas, e esse é o limitante superior do erro, que é o erro máximo que a gente pode cometer, não que a gente está cometendo ao aproximar o valor de uma integral, mas que a gente pode cometer. O nosso erro sempre vai ser menor que esse valor aqui, que esse limitante. Então, mas e o psi? A gente não determina ele. Então, como que a gente consegue Mas então, achar o valor? no limitante, Então, a gente vai achar o limitante. você não precisa determinar o psi. Então, a gente vai achar o limitante, a gente não vai achar o erro. O erro vocês nunca vão achar. Entendi, a gente só acha o limitante. Naquele caso lá, então, era um limitante. Isso. O máximo que vocês... Tem alguns casos que vocês conseguem achar o erro que vocês estão cometendo. Por exemplo, vai depender da função f de x.
Porque se a derivada dela de segunda ordem, para aplicar a regra dos trapézios, por exemplo, for uma constante, vocês conseguem então calcular o erro que vocês estão cometendo. Por exemplo, se a f fosse um polinômio de grau 2, a derivada de um polinômio de grau 2 é uma constante. Certo? Então daí isso aqui seria constante. Daí vocês conseguem estimar o erro. Mas só nesses casos específicos que vocês tenham conhecimento da segunda derivada ali, se for uma coisa bem simples. Entendi. Dúvidas? Então vamos agora para a regra de 1/3 de Simpson. Regra de 1/3 de Simpson, o grau do polinômio é igual a 2, o número de subdivisões então, que ele precisa utilizar para aplicar o método é par. Então vamos aplicar o segundo teorema. Substituindo n igual a 2 no segundo teorema, a gente obtém a seguinte expressão para o erro. Fica h elevado a 5 vezes a derivada quarta da f por um dado x sobre 24 vezes a integral desse polinômio. Resolvendo, calculando essa integral desse polinômio, a gente obtém que a expressão do erro da regra de 1/3 de Simpson é igual a menos h elevado a 5 vezes a derivada quarta da f por um dado x dividido por 90, sendo que x pertencente ao intervalo de x0 a x2, seria o intervalo de integração. Aplicando o mesmo raciocínio que a gente fez para generalizar o erro da regra dos trapézios repetidas, considerando agora que a gente tem 2n subintervalos no intervalo de integração, o erro para a regra de 1/3 de Simpson repetida vai ser dado por essa expressão aqui. Lembrando que se a gente tem 2n subdivisões, subintervalos no intervalo de integração, a gente vai aplicar essa técnica n vezes apenas. Então a gente vai somar n erros dentro do intervalo de integração. Bem, nesse caso, quem que é o n para esse método? Ele é b menos a dividido por 2h. Então, substituindo isso na expressão do erro, a gente obtém a seguinte expressão para o erro da regra de 1/3 de Simpson repetida. Observem aqui, é muito parecido com a expressão anterior. Vai mudar o expoente do h, a derivada da função f e o denominador. Observem o expoente de h para esse método. Vai decair muito mais rápido, né? Então, se h diminui, a gente aumenta o número de subdivisões, consequentemente o tamanho do h diminui, esse erro vai decair muito mais rápido do que o erro da regra dos trapézios, como a gente viu no exemplo da aula de ontem. E no cálculo daquela ordem do método, log do erro para um h pequeno dividido pelo erro da malha anterior sobre log de 2, esse valor vai ser aproximadamente 4. Por isso que deu aquele valor lá no cálculo daquela tabelinha que vocês resolveram ontem. Esse é um processo que sempre que vocês implementarem um método desse no computador, vocês podem fazer essa verificação. Isso chama validação do código. Vocês conhecem a ordem numérica e conseguem calcular a ordem. Vocês conhecem a ordem teórica e conseguem calcular a ordem numérica. E as duas têm que bater, têm que ser muito próximas.
Se tiver alguma coisa errada, por exemplo, se vocês implementarem esse método no computador e não der próximo de 4, for, sei lá, 2, 1, tem alguma coisa errada. Vocês precisam verificar o código. E além disso, voltando na aula anterior, nesse exemplo aqui, onde aplicamos várias técnicas por causa do espaçamento entre os pontos que não é uniforme. O erro da aproximação final dessa integral vai se reduzir ao método de menor ordem. Então, por mais que a gente usou 3/8 de Simpson, 1/3, mas como a gente usou a regra dos trapézios aqui, ele vai poluir a ordem do resultado final. Então, o resultado aqui, se fosse comparar a ordem dele, seria de ordem 2. Porque o resultado da regra dos trapézios poluiu esses resultados. Dúvidas, pessoal? Bem, de novo, esse xi, essa derivada quarta para esse dado xi, a gente sabe que existe, só não consegue determinar. Então, conseguimos, se calcularmos o máximo que a derivada quarta para um dado xi pode assumir, que a derivada quarta pode assumir dentro do intervalo de integração, a gente consegue estimar o limitante do erro para essa regra de 1/3 de Simpson repetida. Dúvidas? Esse limitante só nos diz que, de novo, o nosso erro nunca vai ser maior que esse valor. Aqui tem um exemplo. Antes de ver esse exemplo, fica como exercício para vocês calcularem a estimativa do erro e o limitante superior para o erro para a regra de 3/8 de Simpson. Então, como para 3/8 o n é igual a 3, vocês vão utilizar o primeiro teorema, que é para o número ímpar de subdivisões. Substitui n igual a 3 aqui, certo? Vocês conseguem resolver essa integral depois, calcular ela. Vocês têm a expressão para o erro do método de 3/8 de Simpson. Depois basta fazer esse raciocínio para a regra de 3/8 repetidas, igual a gente fez para a regra dos trapézios. Lembrando que para a regra de 3/8 de Simpson, esse n aqui vai mudar. Na 3/8 vocês têm 3n subintervalos. Logo, vocês vão aplicar essa técnica n vezes. Com isso, o h de vocês é b menos a dividido por 3n. Logo, n vai ser b menos a dividido por 3h. Então, é o que vocês têm que tomar cuidado na hora de calcular a estimativa do erro para a regra de 3/8 de Simpson repetida. Mas, tirando isso, são essas continhas que a gente acabou de ver aqui. Não tem grandes dificuldades em obter isso. Bem, então vejamos esse exemplo. Gostaríamos de determinar uma aproximação para essa integral de meio a 1,5 de x² exponencial de menos x² dx, com precisão de 2 casas decimais.
utilizando a regra dos trapézios repetidos e trabalhando com 5 casas decimais na calculadora. Bem, aqui ele não forneceu o número de subdivisões e, consequentemente, nem o valor de H. Mas forneceu o limitante, a precisão que ele quer que vocês forneçam a aproximação. Então, usando essa informação da precisão e a fórmula do limitante do erro, a gente consegue estimar o N e o H. Bem, então os dados do problema são: essa é a função do integrando, o intervalo de integração, o método que a gente quer usar e a precisão dos nossos resultados. Então, para determinar o número n de subdivisões, devemos satisfazer essa seguinte relação, que o limitante do erro, ao aplicarmos essa técnica, deve ser menor do que o nosso epsilon, que é 10 a menos 2. Então, da expressão do limitante do erro para a regra dos trapézios, o limitante é dado por essa expressão e tem que ser menor que epsilon. Mas rearranjando esses termos, quem que é H? Isolando H, que é uma coisa, que é a informação que a gente quer descobrir. H ao quadrado então vai ser menor do que 12 epsilon dividido por B menos A vezes M2. Bem, quem que é H ao quadrado? Para esse método da regra dos trapézios, é B menos A dividido por N. Ao quadrado tudo isso, né? Isso tem que ser menor do que 12 epsilon dividido por B menos A vezes M2. Bem, então, nesse caso aqui, a gente conhece quem que é o B, quem que é o A, quem que é o epsilon. Não conhece M2, mas consegue determinar ele porque a gente conhece a função f de x. Então a gente consegue calcular ele. Então basta isolar o n para descobrir o valor dele. Então nessa desigualdade, isolando o n, a gente vai ter que o n tem que ser maior do que raiz quadrada de B menos A elevado ao cubo vezes M2, tudo isso dividido por 12 epsilon. Nesse caso, epsilon é 10 a menos 2, o intervalo de integração AB vai de meio a 1,5, então nosso n tem que ser maior do que raiz quadrada de M2 dividido por 0,12. Então, para determinar o valor de n agora, basta calcular o valor de M2. Dúvidas até aqui? Uma pergunta. O B menos A ao cubo, ele sumiu ali por como que ele foi... Então, o que aconteceu? A gente parou aqui, né? Não, tô falando lá no final, né? Na raiz quadrada. Não, mas quem que é B e quem que é A? Eu substituo os valores deles aqui embaixo. O intervalo. Quem que é B menos tá, A? D1, né? D1. B é igual Entendi, a 1,5 aí D1. e A é igual a meio. Então B menos A é igual a 1. Por isso que ele sumiu ali. Então Entendi, 1 ao cubo é 1. Certinho, entendi. Certinho? Dúvidas, pessoal? Bem, então para obter o valor de M2 é o máximo em módulo
que a segunda derivada de f pode assumir dentro do intervalo de integração, que vai de meio a 1,5. Então, para determinar o máximo da segunda derivada, o que a gente precisa fazer? Como que vocês determinam o máximo de uma função? Aí faz tudo sinal, né? Deriva. Igual a Deriva. zero. Igual a Deriva essa zero. função igual a igual a zero. zero. Bem, nesse caso, a função que a gente quer obter o máximo dela é a f, a segunda derivada da f. Então a gente vai derivar ela mais uma vez e igualar a zero, que vai ser a nossa f3, a terceira derivada da f de x igual a zero. Lembrando, o ponto x tem que calcular o máximo para todos os pontos que pertencem ao intervalo de integração. Quem que é a nossa função f? É x ao quadrado vezes exponencial de menos x quadrado. Quanto que dá a primeira derivada disso aqui? Dá essa expressão. Precisamos então calcular a segunda derivada. A segunda derivada é dada por essa expressão. E para calcular o máximo dessa segunda derivada, o valor máximo dentro do intervalo AB, a gente precisa derivar ela mais uma vez, essa segunda derivada, e igualar a zero. Então temos a nossa terceira derivada. E para achar os pontos críticos, deriva igual a zero. Então, a f3 de x igual a zero é essa expressão aqui. Bem, essa expressão, o que pode zerar nessa expressão? Esse termo aqui, exponencial de menos x quadrado, é sempre diferente de zero para qualquer valor de x. Então, o que pode ser zero é apenas o valor desse polinômio aqui, que é um polinômio de grau 5, que pode assumir valor zero. Então, vamos para achar as raízes da terceira derivada da f, temos que encontrar as raízes desse polinômio de grau 5. Dúvidas até aqui? Bem, se vocês fossem calcular isso aqui na mão sem grandes dificuldades, poderia isolar x, então x igual a zero é uma das raízes, vocês vão ficar com um polinômio de grau 4. Certo? Seria x vezes 8 vezes x à quarta, menos 36 x quadrado, mais 24 igual a zero. E para achar as raízes desse polinômio de grau 4, vocês podem substituir x quadrado igual a t e resolver por delta e bhaskara achar essas raízes. Até aqui sem problemas nenhum, né, pessoal? Dúvidas? Professor, você deriva duas vezes por causa da teoria lá, para achar o M2. Mas da Isso. terceira vez, você derivou. Eu não entendi, mas é para maximizar o quê? Eu quero encontrar o máximo do valor da segunda derivada de f de x. Para x pertencente ao intervalo AB. Certo? Vamos chamar essa função aqui de g de x. Essa segunda derivada. Eu quero encontrar o valor máximo que essa g pode assumir dentro desse intervalo. E como que eu faço para calcular pontos de máximo ou mínimos? Eu derivo Igual a zero. igual a zero. Então as raízes dessa função são os pontos críticos da g.
certo? E são certo. pontos de máximo ou mínimo. Então, derivando, mas quem que é G'? Para esse caso, já que G é a segunda derivada da F. A terceira derivada. É a terceira derivada. Então eu quero encontrar os valores máximos. O valor máximo que a terceira derivada pode assumir dentro do intervalo. Não, na verdade, que o valor máximo que a segunda derivada pode assumir dentro do intervalo. E para isso eu tenho que achar as raízes da terceira derivada. Ok. Certo? A terceira derivada é dada por essa expressão. Então eu igualo isso a zero. E essa função assume valor zero só nos pontos que são raízes desse polinômio, que é esse primeiro termo aqui. Porque esse último termo sempre vai ser diferente de zero. Sim. Dúvidas, pessoal? A gente encontra o valor máximo da derivada segunda, fazendo a derivada terceira igual a zero? Isso. Tá. Nesse caso aqui, quais são as raízes desse polinômio? Tem 5 raízes, uma delas é zero. Uma menos 1,91 aproximadamente, a outra menos 0,90 aproximadamente, e os valores positivos, 0,90, 214 e 1,91993. Bem, Mas no caso aí a gente vai analisar só uma, então. nesse caso, a gente vai analisar só uma, que é a raiz x4, porque é a única que pertence ao intervalo de integração, que vai de meio a meio. Todas as outras estão fora do intervalo. Entendi. Certo? Sim, sim. Então, o que a gente tem que fazer para obter o valor máximo em módulo da segunda derivada de x para x pertencente ao intervalo AB, que vai de x0 a xn. A gente conhece o ponto crítico aqui, que é x4. Esse já é o valor máximo da função f, da segunda derivada da f. Não, não. Precisa analisar se vai ser máximo ou mínimo, né? Precisa analisar, mas lembrando que é o valor em módulo dela. E para obter o valor máximo em módulo dentro do intervalo, a gente tem que analisar o módulo da segunda derivada avaliar no ponto crítico, que seria esse, e também nos extremos do intervalo, que vai de meio a 1,5, e no ponto crítico. O valor da segunda derivada avaliado em módulo, avaliado em x igual a meio, é igual a 0,19, aproximadamente. O módulo da segunda derivada avaliado no ponto x igual a 0,9214 é aproximadamente 1,54. E o módulo da segunda derivada avaliado em 1,5 é aproximadamente 0,02. Qual que é o máximo desses valores? O da raiz mesmo, né? É o da raiz. Mas observem que vocês têm que avaliar nos extremos do intervalo, porque o valor máximo pode ser um dos extremos também.
Mas isso ocorre só porque está em módulo? Não, não necessariamente, por exemplo. A função aqui, uma função quadrática. Nesse intervalo, vamos supor o intervalo AB. Ela só tem um ponto crítico, que está nessa região aqui, certo? Mas pega o maior valor que ela pode assumir dentro desse intervalo. Pode ser em módulo ou sem módulo. São nos extremos. É um dos extremos. Aqui ou aqui. Entendi. Certo? Por isso vocês precisam analisar, além do ponto crítico, os extremos do intervalo também. Dúvidas, pessoal? Então, esse valor aqui de 1.54.618 é o nosso M2. Então, substituindo esse valor de M2 na expressão do cálculo do N, então o N tem que ser maior que raiz quadrada do M2, que é dado por esse valor, dividido por 0,12. E com isso, N tem que ser maior do que 3.58955. Lembrando que N é um número de subdivisões do intervalo. Deve ser, então, um número inteiro. Então, para qualquer N maior que esse valor de 3.58, o erro que a gente está cometendo, o limitante do erro, sempre vai ser menor que o epsilon. Que esse epsilon foi pré-estipulado. Nesse caso, 10 a menos 2. Dúvidas, pessoal? Sabe aquela fórmula lá que a gente estava meio que pegando o N até chegar no ponto de achar o M2? Aqui pode ser considerado meio que uma fórmula geral. Isso aqui? Esse aqui, ó. Esse processo aqui? Sim, mas antes de substituir. Sim. Mas antes de substituir o intervalo AB e o epsilon, que foi definido como 0.0, ou psi, quer dizer, né? O epsilon no caso. Deixa eu ver aqui. Você está falando só do limitante? Não, tô falando lá naquela parte lá mesmo. Aqui? É, esse N maior que raiz quadrada de B menos A ao cubo, lá embaixo. E aqui. essa. Isso, pode ser uma fórmula geral? Sim. Para a regra dos trapézios, repetida sim. Entendi. Porque você não substitui valor nenhum. Então basta substituir os valores do problema aqui depois. E calcular o M2, que vai depender de cada função f do intervalo. Entendi, certinho. Bem, então, substituindo, a gente tem que n tem que ser maior ou igual a 4 para satisfazermos essa relação, que a nossa precisão dos nossos resultados vai ser menor do que 10 a menos 2. Bem, então, tomando n igual a 4, que é o maior inteiro logo após esse número, temos que o nosso h vai ser b menos a dividido por n, nesse caso, 0,25. Então, basta calcular agora a aproximação da integral. Para isso, vocês podem fazer uma tabelinha
Vocês têm o xi e calcular o f de xi, porque vocês conhecem a expressão analítica da f. Então seria aqui de 0,5, 0,75, 1, 1,25 e 1,5. Temos 4 subdivisões aqui, né? 1, 2, 3 e 4. E conhecendo esses pontos e a função f, vocês calculam o valor da f nesse ponto, f nesse ponto, nesse outro ponto aqui que seria o x4, né? Não o x3, né? Que esse seria o x0, x1, x2, x3 e x4 de 1,25 e f de 1,5. E basta substituir naquela fórmula geral lá daquele somatório da regra dos trapézios repetidas. Dúvidas, pessoal? E nesse caso, a aproximação daquela integral, utilizando a regra dos trapézios repetidas e 4 subdivisões, vai ser aproximadamente 0,30796. E para efeito de comparação, a aproximação dessa integral com alta precisão é dada por esse número aqui. E comparando o erro, calculando o erro entre a aproximação e essa outra aproximação com alta precisão, temos que a estimativa do erro que a gente está cometendo é de 0,0060248 e que é menor do que o epsilon pré-estabelecido, o limitante do erro. Na verdade, menor que a precisão que a gente quer, né? A gente atingiu a precisão desejada. Dúvidas, pessoal? Só um comentário. Aqui ele fala uma aproximação com alta precisão. Em alguns casos, nessa parte numérica, quando não se conhece a solução analítica, a gente pode aplicar um método, sei lá, de alta ordem, com milhares de subdivisões para obter uma aproximação super precisa e toma esse valor calculado como solução de referência. Seria considerar ele como sendo o nosso valor exato, para calcular o erro e ordem dos nossos resultados. Dúvidas? Estão me ouvindo? Sim, sim. A gente absorvendo o conteúdo. Absorvendo. Bem, essa parte da análise do erro É também muito extensa, né? vocês têm que analisar o erro apenas para 3 métodos: para a regra dos trapézios, para a regra de 1/3 e 3/8 de Simpson. De todas elas, fazendo essas manipulações aqui, essa construção, você já tem a construção do limitante e do erro para 2 regras. Basta calcular agora para 3/8 de Simpson. Seguindo o mesmo processo, é só fazer continha. Vocês têm que calcular essa integral aqui, que é uma integral semelhante a essa, né? Para obter, não tem grandes dificuldades. E para resolver os exercícios, vocês podem utilizarem desse artifício
para estimar o número de subdivisões para obter uma aproximação com uma certa precisão, como a gente viu nesse exemplo. Bem, esse tópico é muito curto, é apenas uma extensão de interpolação polinomial. A aplicação, os métodos e a aplicação deles não tem segredo nenhum. É apenas apertar o botão na calculadora. O que faz pensar um pouquinho, que tem um pouquinho de trabalho, é só esse estudo do erro e que também não tem segredo nenhum. São os dois teoremas. Para o número ímpar de subdivisões e para o número par de subdivisões e substituir o grau do polinômio em cada um deles. Seria o n. Como seria a modelagem para chegar no de Simpsons de 3 oitavos, não, de 3 oitavos? 3 oitavos de Simpson? Bem, não. No de 1/3, na questão lá de N, lá para a gente saber determinar quantos N's que a gente iria utilizar se nesse vocês caso. fossem calcular a aproximação, só que em vez da regra dos Sim. trapézios repetidas aqui, 1/3 de Simpson. Isso, Bem, é só olhar para o limitante dele. Esse é o limitante da regra dos trapézios. O limitante dele é dado por essa expressão aqui. Deixa eu ver se eu consigo calcular. Isso, eu acho que o João Pedro caiu da chamada. Tá até com a câmera Voltei, o negócio caiu, desculpa. Aqui, vamos lá. Só observando. O limitante para essa regra é B menos A, H quarta, vezes M4 dividido por 180. O limitante, então, deixa eu aumentar a espessura. Deixa eu fazer na outra janela porque não está gravando nos slides aqui. Eu não sei como que abrir uma nova aba aqui. Bem, vamos começar por aqui. Para a regra de 1/3 de Simpson, quem que é o limitante, a expressão do limitante? É B menos A vezes HA quarta vezes o M4 dividido por 180. Certo? Certo. Isso tem que ser menor do que o epsilon. Quem que é H para esse método? B menos A. B menos A dividido por quanto? Vamos lá, pessoal. Todo mundo aí. Dividido por 2n? Dividido por 2n. Certo? Então, a gente já pode substituir nesse ponto. Aqui. Então, que H é B menos A dividido por 2n. E vamos obter o quê? B menos A vezes o B menos A elevado à quarta dá B menos A à quinta, né? Vezes o M4, tudo isso dividido por 180 vezes
2n à quarta. Tranquilo até aqui? Sim. Aham. Certo? Eu só peguei ali como tá h à quarta e a gente está substituindo h por b menos a dividido por 2n à quarta. Esse b menos a à quarta aqui eu já multipliquei com b menos a que está aqui. Por isso que deu a quinta. Bem, basta isolar agora o n para estimar o valor dele. Como que vocês querem fazer agora? Isolem esse n aqui para mim. Vamos lá, quanto é que dá 2 elevado a 4 vezes 180? Dois 280? 2.280? É. Não é 2.880, não? Eu... É, o 2.880, eu falei errado, desculpa. 2.880. Bem, isso aqui vai ser 2.880 vezes n elevado a 4 dividido por b menos a elevado a 5 vezes o m4 vai ser maior do que epsilon. 1 sobre epsilon, né? Certo? Certo. Isso aqui é isso, não é igual, é isso. Bem, multiplicando ambos os termos dessa igualdade pelo denominador desse primeiro termo e dividindo tudo por 2.880, o que a gente vai ter? Que o nosso n elevado a 4 tem que ser maior do que b menos a elevado a 5 vezes m4 dividido por 2.880 vezes epsilon. Então, o n tem que ser maior do que a raiz quarta de b menos a elevado a 5 vezes o m4, tudo isso dividido por 2.880 vezes epsilon. Vocês conferiram as contas que eu fiz aí? Sim. Então, para determinar o número de subdivisões necessárias, vocês precisam calcular agora o M4. Então, em que o M4 é o valor máximo em módulo, que é a quarta derivada, pode assumir para um determinado x dentro do intervalo aqui AB.
Aí, no caso, a gente vai fazer a quinta derivada igualar a zero e todo aquele processo novamente, E né? todo aquele Até já processo achar a palavra novamente. maior. Sim. Aí substitui no M4 e o B menos A gente já tem e já acha N. Uhum. Entendi. Bem, pessoal, esse processo aqui não tem segredo nenhum. De uma expressão aqui simples, é só fazer uma manipulação para isolar o N. Certo? Para chegar aqui. Isso não tem muito segredo, vocês conseguem fazer sem problemas. O que a maioria das pessoas erram na hora de resolver o exercício é no cálculo das derivadas da f. É, por exemplo, calcular essas derivadas. Principalmente na hora de resolver um problema na prova. Percebam o seguinte, cálculo numérico, a gente está usando os conceitos mais básicos que vocês viram em álgebra linear e cálculo 1. Nada mais que isso. Os conceitos mais básicos dos básicos. O que a maior dificuldade de vocês aqui seria na lógica computacional dos algoritmos e na implementação deles, por vocês não terem muito contato com esse tipo de coisa no início do curso, e pelas falhas nas matérias básicas, principalmente pelas falhas nas matérias básicas. Que seria no cálculo uma derivada. Agora, nessas atividades remotas, vocês podem ter um tempinho a mais aí, fazer com calma, no conforto do lar de vocês. Mas se alguém errar alguma coisa, pode ter certeza, vai ser no cálculo das derivadas da f. Dúvidas, pessoal? Nenhuma. Eu vou postar a lista hoje no Moodle, a lista de integração numérica. Praticamente não tem exercício de calcular, de resolver integral. Lá de fazer continha. Por quê? É apenas apertar botão, que é fazer esse processo aqui. Entendi. Isso aqui vocês não precisam fazer exercício para treinar esse tipo de coisa. Ah, é bom. É fácil de errar também. Na hora da prova você precisa ter agilidade. Se você não praticar, não vai não. Não, mas nessas atividades remotas vocês têm tempo aí. Bem, não sei, vocês querem que eu elabore uma prova desse tópico para resolver no computador? Vocês querem implementar esses métodos ou vocês querem umas equações mais simples para vocês calcularem Mas na mão, na Pelo calculadora? pelo que eu Na mão. percebi, Na mão, parece beleza. ser muito tranquilo fazer na mão, né? Você estava fazendo agora na mão? É mais fácil É na muito mão. tranquilo. Tudo é tranquilo É isso muito aqui. tranquilo. É, Porque- mais complicado era aqueles sistemas lá, que eles eram mais complicados fazer na mão, mas esse parece ser bem tranquilo. É. Não, esse é bem tranquilo mesmo. Eu fiquei na dúvida sobre esse N em relação, que eu acho que foi da aula passada que eu meio que dei uma esquecida, que no de 1/3 de Simpsons é 2N, né? Isso, E para a no regra de dos trapézio é trapézios, I. para a regra dos trapézios, o H Mas é igual a B menos A dividido por N. Na regra de 1/3 de Simpson, o H é igual a B menos A dividido por 2N. Na regra de 3/8 de Simpson, o H é igual a B menos A dividido por 3N. mas como que eu vejo isso? Eu poderia voltar na aula para ver também, se você não quiser falar agora, mas como é que eu vejo isso mesmo? Eu esqueci o que Não. isso vai representar. Isso representa esse denominador de cada um aqui,
Vai representar o espaçamento É o entre cada número um dos total de subdivisões que vocês têm. Ou seja, para conseguir aplicar a técnica de 3 oitavos, o número de subdivisões precisa ser múltiplo de 3. Para aplicar Uhum. um terço de Simpson, o número de subintervalos do intervalo de integração precisa ser múltiplo de 2. Daí no caso, ontem a gente pegou, por exemplo, 3x, e aí no caso eram duas subdivisões, né? Entre esses x davam duas Isso, divisões, não 3 era? pontos das duas subdivisões. Acho que eu entendi. Lembrei, na verdade, né? É. Obrigada. Lembrando que a regra de um terço de Simpson aproxima o integrando por um polinômio de grau 2. E lembrando da interpolação polinomial, para calcular um polinômio de aproximar um polinômio de grau 2, quantas informações vocês precisam? 3. Três informações. 3 informações, que seria o x0, o x1 e o x2. Com 3 informações, vocês têm quantas subdivisões no intervalo? 2. 2. Duas. Por isso que ele precisa ser, o número de subdivisões precisa ser múltiplo de 2. Mais alguma dúvida? Só tenha dó com a gente que isso é final de período, tá? Aí você não vai pegando e ferrando com tudo, não. Vai com calma, tá? Mas eu fui bonzinho até agora, por que que eu vou ser mal agora no final? Não, no final tá corrido também, tá? Na prova, coloca um polinômio bonitinho, sem As trigonométrica, coisas mais. sem exponencial. Negócio mais É, bonitinho pra ser mais rápido. manda um texto explicativo, fala Não, assim, não, não, vem cá, faz vem cá. isso. A primeira prova, vocês erraram aquela questão de bobeira. Que lá Dá, foi. Não, não vai, sei se vai era ser bobeira, nível não. primeira prova. A prova vai ser dada. Vai ser bem fácil. Não, Quem então complicou não vou foi nem fazer. vocês. Vou embora, desculpa, foi mal, até pro semestre que vem. Bem, pessoal, só um minutinho aqui. Como a gente já encerrou a aula, o tópico, eu só vou parar a gravação aqui.